últimos anos, 5 ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos. Sérgio Cabral, preso em 2017, condenado em vários processos da Lava Jato, com penas que somam quase 300 anos. Antony Garotinho, preso várias vezes desde 2016, acusado de corrupção e outros crimes. Rosinha Garotinho, presa junto com seu marido, Antony Garotinho, em 2017 e 2019, por crimes eleitorais e corrupção. Luiz Fernando Pezão, preso em 2018, durante seu mandato, acusado de corrupção. Moreira Franco, preso em 2019, acusado de corrupção em um desdobramento da Operação Lava Jato. Vocês têm noção de que todos que eu citei acima estão soltos e com a vida melhor que a minha e provavelmente melhor que a sua também, seu otário. Figura central da Operação Lava Jato, ex-governador do Rio, condenado a mais de 300 anos de prisão, vive fase blogueirinho. Relaxando na piscina, Sérgio Cabral posta vídeo com indicações de filmes. Os que me emocionaram muito ao longo da minha vida. Então já sabe, né? Se você tiver alguma dúvida de filmes, qual assistir, que seja, pergunte ao cineasta, que ele sabe. O primeiro é Blade Runner. É um filme de produção norte-americana. Mas pensando melhor, vai trabalhar, cara. Você ainda não pagou sua conta de telefone esse mês. Depois de tudo que se envolveu Antony Garotinho, ele concorreu às eleições de 2024 e ainda recebeu quase 10 mil votos. O carioca não se ajuda, né? Vale ressaltar que seu filho, Vladimir Garotinho, é o atual prefeito de Campos dos Goytacazes. Mas como nada foi comprovado a Vladimir, não entrará nesse vídeo. Ex-governador do Rio recebeu pouco mais de 10.700 votos e esperava a definição da justiça para saber se poderia assumir o posto ou não. Ele será prefeito de Piraí, sua cidade natal, pela terceira vez. Será que eu já posso lançar a frase "merecemos o que temos"? Ou ainda tá cedo? Segundo o Globo, Moreira Franco, com quase 80 anos, vira analista político. Engraçado, independente do que esses caras fizeram, eles decidem qual caminho vão traçar daqui para frente. Enquanto você, que teve um estudo precário, mesmo pagando todos os seus impostos, tem que se virar para tirar uma renda mínima para sobreviver. De quebra, ainda teve a prisão do ex-prefeito do Rio, em 22 de dezembro de 2020, acusado de envolvimento em um esquema de corrupção, conhecido como QG da propina. Mas começar o vídeo dessa maneira vai fazer com que sua janta fique com um gosto ruim. Então vamos por partes. O ano era 1934 e André Filho nos presenteava com uma música chamada Cidade Maravilhosa, que posteriormente se tornaria o hino oficial da cidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. A música Cidade Maravilhosa celebra a beleza do Rio de Janeiro, destacando suas paisagens, seu clima vibrante e sua energia contagiante. Ela exalta a cidade como um lugar de alegria, natureza exuberante e um ambiente acolhedor, representando através de referências a lugares famosos como o Pão de Açúcar e o Corcovado, muito diferente do que acontece nos dias atuais. Sérgio Cabral com aquela cara de tartaruga cheia, falando que o Rio é cidade maravilhosa, seu engodo. Que é uma cidade governada por milícia, traficantes e vagabundos. É isso que você ouviu. Milícias, traficantes e vagabundos. Uma empresa do Rio de Janeiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil por vender toneladas de carne estragada. A carne que ficou submersa durante as enchentes do sul do país foi vendida para frigoríficos como se fosse um produto de boa qualidade. Isso é só uma prévia do que está por vir. O Rio de Janeiro parece um esgoto a céu aberto, onde ser malandro e tirar os outros para otário virou motivo de piada entre os amigos. Neste vídeo, eu vou pegar algumas reportagens que retratam a vida luxuosa do carioca e destrinchar aqui para vocês. Nascido e criado no Rio de Janeiro,
Seja bem-vindo ao primeiro documentário da Castor TV. Rio de Janeiro, o esgoto. A gente abre o Jornal do Rio com a operação das polícias civil e militar na Penha e também no Alemão, que deixou aí um morto e pelo menos 4 feridos. A polícia localizou, sabe o quê? A mansão do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecida como Peixão. A tragédia das chuvas. O número de mortos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo chegou a 25 neste domingo. Os moradores do Rio de Janeiro vivem uma segunda-feira de caos e de terror. Bandidos incendiaram 35 ônibus, carros de passeio e até um trem depois da morte de um miliciano da zona oeste da cidade. Fernando Inácio, herdeiro do contraventor Castor de Andrade, foi executado hoje no Rio de Janeiro. A polícia investiga se o crime tem ligação com uma disputa na família que já dura 2 décadas. E uma mulher que fingia ser dona de uma consultoria financeira foi presa enquanto tentava dar um golpe em uma pensionista da Marinha, uma idosa de 77 anos. Tá de brincadeira, mano. Ninguém faz nada não, mano. Quem faz é nós, mano. Depois ficar arrumando pra mim, não. Eu sou bravo, porque eu represento a favela. Represento a pista, não. Para o rapaz. Peraí. Você representa quem? Acho que entendi. Pelo menos eu acho que entendi. Esse vídeo será dividido em 5 partes: transporte, saúde, educação, segurança e política. Mas eles vão se entrelaçar ao longo do vídeo. Se você não conhece o Rio de Janeiro, você vai entender o porquê eles vão se entrelaçar. E eu já ia esquecendo de falar, se você está esperando que eu fale bem do Rio de Janeiro, ou que eu romantize o crime organizado, favela, pobreza, meu conselho é que você ligue na Globo às 9 horas da noite para assistir a novela. Eu não vou falar bem do Rio de Janeiro. Aqui eu mostrarei a realidade, o esgoto. E se você está esperando algo longe disso, esse vídeo não é para você. Não satisfeito em pagar uma caralhada de imposto, correr risco de vida toda vez que sai de casa para cruzar a cidade inteira para trabalhar para os outros, você ainda ganha uma nova profissão provisória no Rio de Janeiro: cuidador de baratas. Toda vez que eu vejo reportagens como essa, eu me sinto mais próximo do Coringa, em um surto psicótico, pronto para endoidar de vez. Imagina, você em um dia cansativo de trabalho, estressante, enfrenta uma fila dessa para poder conseguir entrar em um transporte público, quente, cheio. E quando você vê um monte de baratinha passeando em sua perna, procurando um lar. A feira, com aquele sol quente, tava cheio de baratinha no ônibus mesmo. Muito barata. As baratinhas francesas. É essas que tem. Pois é, senhora. Infelizmente, o seu imposto tá baixo demais. Se você pagar um pouco mais do seu salário, talvez as empresas de ônibus criem vergonha na cara e façam uma limpeza básica por dia, pelo menos uma, tendo em vista que milhares de cariocas usam o transporte público por dia, né? Até porque a passagem de ônibus ser R$ 4,70, eu acho que tá barato, dá para aumentar um pouco mais. Sempre tem ar-condicionado, a população sempre vai sentada para o seu destino, não tem confusão, o motorista não precisa contar o dinheiro, abrir e fechar a porta, colocar passageiro com dificuldade de locomoção para dentro do ônibus, isso tudo sozinho, trocar o dinheiro para ter troco, cuidar da saúde mental, tomar conta de quem pula a roleta ou de quem entra por trás e saber todos os caminhos de cabeça sozinho, né? R$ 4,70 tá justo demais. O ônibus tá limpo, então sempre que você for pegar um ônibus e tiver barata, pegue um pouquinho do seu biscoito e alimente-as. E não se esqueça de chamar elas pelo nome. A gente fala agora da cena que chocou todo mundo essa semana. Uma mulher aparece no banco com um tio numa cadeira de rodas para pedir um empréstimo em nome dele. As funcionárias desconfiam porque ele não se mexe e chamam os médicos que confirmam: o homem está morto. O que aconteceu com o tio Paulo? Isso é nata, o suco do carioca. Simplesmente uma mulher levou um senhor que já estava morto, como viram na reportagem, no banco. No banco. Isso é muito pra mim. Mas vamos falar sério da saúde pública do Rio. Vocês viram que
A polícia do Rio abriu um inquérito para investigar a morte de um paciente dentro de um posto de saúde. O homem de 32 anos chegou andando na unidade de pronto atendimento da Cidade de Deus, se queixando de fortes dores. Sem atendimento, ele morreu sentado na sala de espera. Uma equipe médica constatou parada cardiorrespiratória. Tá bom pra você? O atendimento top do Rio de Janeiro fez com que um homem que esperava o atendimento morresse sentado, mano. Tem noção do descaso que esse estado tá? No ano de 2022, exatamente isso aconteceu comigo. Eu fui uma dessas UPAs para ver qual era a minha dor no rosto, em um domingo de eleição, e o médico virou para mim e disse: era dor de dente ciso. Ele tá de brincadeira, né? Na segunda-feira, no dia seguinte, eu fui em um médico particular e ele fez exame e constatou que era cachumba. Agora para pensar em alguém que não tem condições financeiras para recorrer a um médico de qualidade, que paga seus impostos no limite, que não sabe o que é comer uma pizza há 7, 8 meses, porque o dinheiro não sobra. É conta de luz, água, internet. Trabalha honestamente, sem sonegar, sem burlar nenhuma lei. Sim, são essas pessoas que mais se fodem na mão de Estado, que têm que lidar com médicos despreparados. Isso não se trata de direita, esquerda. Antes de comentar, faz o L e que o Bolsonaro é isso ou aquilo, se ponha no seu lugar de mediocridade e caia na realidade. Brigar por política enchendo o saco dos outros no Facebook ou dos seus familiares só te faz um babaca e sem noção e chato pra caralho. Mas isso é assunto para outro vídeo. Roupas sujas de pacientes são reutilizadas no hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não, para tudo. A gente está falando de foco de contaminação. Pelo amor de Deus. De um cuidado extremamente excessivo que deveria acontecer com a higiene. Reutilizada sem lavar, suja. Suja. Saía de um paciente e ia para outro, não é isso, João Boeri? Explica melhor essa história. Não é possível. Parece piada, não é? Quer mais ou tá bom? Você chega lá e precisa passar por exames, ou até mesmo ficar internado, e te dão roupas sujas de sangue de outra pessoa que tratou um problema completamente diferente do seu. Há riscos de você ser contaminado e sair de lá com mais uma doença ou algo mais grave no currículo. O descaso não para. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. A gente traz aqui para você um caso asqueroso, um caso revoltante de um hospital na zona sul do Rio que está investigando isso aqui. Olha só essas imagens. São roupas de cama, roupas hospitalares, gente, com sangue. É difícil até falar qualquer coisa, né? Claro. Mas a realidade é que certos influenciadores de merda e certas novelas que tentam retratar sobre o Rio de Janeiro não mostram isso. É a cidade do carnaval, da festa, a cidade acolhedora. A cidade onde criança não pode usar telefone na sala de aula, mas o presidiário pode. O presidiário pode ter TV, ventilador, às vezes ar-condicionado, enquanto o aluno não pode pegar seu telefone para fazer uma consulta. Sejamos justos. Segundo uma matéria da CNN, proibição de celulares em escolas do Rio de Janeiro aumentou o foco dos alunos, diz secretário de Educação. Eu, particularmente, acho mais vantajoso melhorar isso que eles chamam de educação, adaptar as novas tendências e parar de ficar empurrando matéria que o aluno não tem o mínimo de interesse. Gastem verba pública para fazer escolas mais qualificadas, escolas técnicas. Façam com que o aluno, morador de periferia, saia do ensino médio com uma profissão e não solte ele após o terceiro ano e faça com que ele arrume um subemprego. Mas é mais fácil proibir, né? Será que nas favelas o professor tem autoridade para falar com o aluno que ele pode ou não usar celular? Ou ele vai ser ameaçado? Isso é uma dúvida genuína. A educação não é só sobre matemática, física, história. Educação é sobre comportamento. É sobre os jovens não entrarem na porra do ônibus e colocarem chiclete na entrada USB. É sobre o aluno não quebrar o ventilador na sala de aula por motivo nenhum, até porque no Rio de Janeiro, durante o verão, faz mais de 40 graus. É sobre o aluno não ser burro ao ponto de quebrar o chuveiro da escola e ter que acabar a educação física e ficar dentro de sala, fedendo porque ele foi um idiota suficiente para quebrar algo que, além de tirar o mau cheiro de CC dele, ia refrescá-lo também. Educação, como alguns dizem, vem de casa, mas você ainda não percebeu que isso virou um ciclo. Idiotas crescem idiotas, fazem filhos cedo porque são idiotas, educam mal seus filhos que se tornam idiotas, que crescem idiotas e assim vai.
É um ciclo interminável do esgoto chamado Rio de Janeiro. Segurança. Aqui é onde o vídeo fica uma delícia. No Rio de Janeiro, temos diversas lideranças armadas. PCP, CV, ADA, milícia, jogo do bicho, contravenção. Ou seja, 6 poderes que disputam território. Rogério de Andrade é um dos maiores expoentes vivos do jogo do bicho hoje no Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, ele é um dos mais poderosos do Rio de Janeiro. Ele desfila no carnaval. Bom, no Rio de Janeiro é quase uma blasfêmia você falar mal do jogo do bicho, da contravenção. É como se você decretasse sua sentença de morte. Mas eu faria um vídeo melhor falando sobre essas 2 organizações e como tudo se criou. Agora segue o raciocínio. Você se lembra do jornalista da Globo, Tim Lopes? A gente lembra que o jornalista Tim Lopes foi assassinado em junho de 2002, quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e venda de drogas em bailes funk na comunidade da Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Ele foi capturado, torturado e executado pelos criminosos. Um dos traficantes envolvidos foi Elias Maluco, esse que está aparecendo em sua tela. O mesmo está tatuado no corpo do rapper Oruan, junto de seu pai, Marcinho VP, um dos chefes do CV, a maior facção do Rio de Janeiro. Oruan fez uma apresentação no Multishow há um tempo atrás. O Multishow pertence... Isso mesmo, pertence à própria Globo, que teve seu jornalista Bom, vocês já entenderam, né? Aqui, o poste mija no cachorro. E para seguirmos... O homem condenado pela morte do jornalista Tim Lopes ganhou o benefício de prisão domiciliar. Ele estava preso há pelo menos 13 anos por ter participado do assassinato, isso em 2002. O Rio de Janeiro todo dia tem operação policial. Todo dia. Há programas que cobrem operações e ganham audiência com isso. SBT Rio. Ela foi vítima de uma bala perdida após um arrastão ali na localidade. A reportagem completa é de Fabiano Martins. RJTV. A polícia descobriu um casarão que servia como ponto de venda de drogas na Lapa. Segundo as investigações, o Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, que é conhecido como Abelha, comanda o tráfico nesse local. Balanço geral. Todos os dias recebemos muitas informações. Por isso eu estou aqui para fazer um balanço geral de tudo o que acontece no Rio de Janeiro. Entre outros, todos os dias são as mesmas notícias com personagens diferentes, os mesmos crimes feitos em lugares diferentes. Entra ano e sai ano e a polícia não resolve nada. Isso não é um manifesto anti-PM. Pelo contrário, sou a favor que tenha mais policiamento, mais segurança, mais qualidade de trabalho. Mas não adianta enxugar gelo, não adianta prender os estelionatários e eles ficarem no máximo 7 meses presos. E esses mesmos 7 meses, eles ficam dentro da cadeia ligando e dando golpe em senhores de idade. Não adianta a política do Rio de Janeiro passar pano para menor infrator e usuário de drogas. Quando que o Rio de Janeiro vai começar a investir realmente na cidade? Investir em vacina anti-crack para realmente ajudar pessoas viciadas, revitalizar as áreas portuárias do Rio de Janeiro, centro da cidade. Lá tem diversos prédios abandonados que poderiam servir de moradia ou um programa de parceria público-privada para levar moradores de áreas de riscos para lá, ou pessoas sem teto, um programa que faria com que o carioca, em situação precária, pudesse ter uma moradia decente, mais perto do trabalho. Porque a porra do nosso prefeito investe milhões em um show de merda da Madonna, onde ela faz diversas apologias ao satanismo e não investe em gerar mais emprego. De vez em quando, essas ONGs, entre aspas, levam aulão de grafite para as comunidades, aula de break, entre outras coisas que não agregam em nada. E a senhora Rede Globo vangloriza isso como se fosse uma revolução, porque para certa parte da população bestializada com tudo que engole da mídia, preto, pobre, favelado, tem que ser isso aí, aula de break, aula de grafite. E ai do morador de reclamar de alguma coisa. O povo carioca é muito mimado,
colocam a diversão na frente do dever. No dia que a comunidade realmente quiser as mesmas condições dos moradores de outras áreas do Rio de Janeiro, isso vai mudar. No dia que o pobre começar a exigir que seu dinheiro de impostos seja gasto com o que realmente importa, escola de qualidade, saúde pública de qualidade, segurança, aí eu quero ver o nosso querido prefeito inaugurar parque de diversão para ganhar voto, falando que o povo merece um pouco de diversão. Enquanto lá em cima eu falei que tem gente que morre esperando atendimento na UPA, o prefeito reúne parcerias para poder trazer o show da Lady Gaga de graça, porque o povo merece diversão. Já que estamos falando do nosso prefeito, vale lembrar que uma das conversas mais constrangedoras flagradas nos grampos autorizados pelo juiz Sérgio Moro foi entre Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O homem para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses sítiozinhos vagabundos. Eu sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte: imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda lugar. Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Angra. Porém, 6 anos após o áudio polêmico, Eduardo Paes ganha título de cidadão de Maricá. É aqui que entra a frase do início do vídeo: merecemos o que temos. Novamente, o carioca é mimado demais. E assim vai. Os jovens merecem diversão, crescem se divertindo, buscando lazer, e quando veem, tem 25 anos e não sabem escrever e nem ler direito. Eu tinha muito para falar nesse vídeo. Talvez ele tenha parte 2. E é muito importante sua inscrição nesse canal e seu like. Isso faz com que o YouTube recomende isso para mais pessoas. Isso foi um grito. Meu carro, com IPVA em dia, tá enchendo d'água. Cadê aquele filho da puta do Eduardo Paes? Porra! Foda-se se a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo do meu carro. Fala, mestre. O carro ficou bom, cara. Assim, ele resistiu, né? Ficou 12 horas, 20 horas de terça-feira às 8 da manhã da quarta-feira, né? 12 horas, né? Castor TV, onde sua curiosidade encontra o mundo.